programa de hoje você vai ver. Casa José Mariano promove curso de textos administrativos. Audiência pública discute pagamento de cachês de artistas. E a homenagem aos 41 anos do concurso da Polícia Civil. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá! Começa agora mais um TV Câmara do Recife online. Servidores da Casa de José Mariano participam durante esta semana de um curso de textos administrativos e oficiais. São vários assuntos: gêneros textuais, gramática e textualidade. O plenarinho da Câmara virou sala de aula para os servidores da Casa de José Mariano que se inscreveram no curso de texto administrativo oferecido pelo Legislativo Municipal. As aulas foram ministradas pelo linguista Irã Ferreira de Melo, que tomou posse recentemente como revisor de texto, após ser aprovado no concurso público realizado pela Câmara. É tentar otimizar, junto com os profissionais aqui da casa, a produção dos textos escritos, né? Escreve-se muito, os textos aqui circulam com muita frequência, então textos como memorando, ofício, os próprios projetos, então tentar auxiliar na produção desses textos, que são textos muito monitorados, textos formais, então problematizar um pouco, perceber quais são as dúvidas e tentar otimizar na construção desses textos. Irã também é professor de Linguística na Universidade Federal de Pernambuco. Ele falou sobre os erros mais comuns na hora de redigir um texto administrativo. Deu dicas como evitar jargões desnecessários, ambiguidades e frases muito longas. Recomendou atenção à pontuação e a busca por textos mais concisos. Também é preciso ficar atento ao padrão de escrita para diferentes gêneros textuais, como avisos, ofícios ou memorandos. O curso foi dividido em 3 partes e, segundo o professor, os servidores estão reagindo de forma positiva. Percebo a avidez das pessoas que estão aqui, perguntando, comentando, trazendo narrativas da experiência pessoal, né, de como produzem. Então, acho que tem sido muito produtivo e eu acredito que vai ocorrer outras sessões, outros eventos semelhantes a esse no futuro. É isso que eu ia perguntar, né? Você está falando de fazer também oficinas, que é diferente de curso? Isso, exatamente. A ideia é que a gente sistematicamente consiga, quando for oportuno, apresentar propostas desse tipo. Então, oficinas em que a gente vai se testar um pouquinho, produzir algumas coisas aqui, então ter o acompanhamento meu com a produção, cursos desse tipo e outros eventos como palestras, né, as falas nos próprios departamentos, ir aos departamentos conversar com as pessoas. Então, a minha função é tentar propor, junto à assessoria legislativa, esses eventos que são de extrema riqueza, né, para auxiliar todo mundo a escrever. Quem assistiu às aulas gostou. Os servidores acreditam que tudo que foi ensinado será muito útil nas tarefas do dia a dia do Legislativo Municipal. Eu acho que sim, vai ajudar bastante no questão de revisão textual, né? Porque a gente tem recebido também muitos textos assim com problemas ortográficos e problemas de formatação. E, no geral, eu acho que vai ajudar a casa toda, né? E como muita coisa passa por a gente, vai acabar ajudando a gente também. E eu acho muito interessante, porque aí a gente começa a ter mais segurança no que está, né, passando, uma coisa que está mais, vamos dizer assim, dentro dos conformes. E eu acho interessante que cursos como esse sejam aqui apresentados, porque só enriquece mais, né, o nosso conteúdo, né, a nossa experiência dentro do assunto. A vereadora Marília Reis promoveu uma audiência pública para discutir o pagamento do cachê de artistas locais em eventos realizados pela Prefeitura. Na audiência pública, no plenarinho da Câmara, representantes dos músicos, das quadrilhas juninas, entre outros artistas que todos os anos se apresentam nos eventos da Prefeitura, principalmente no Carnaval e no São João, se queixaram dos atrasos no pagamento dos cachês. A gente vem recebendo já há muito tempo a denúncia de que os artistas demoram a receber ou então se apresentam em um ciclo e só recebem outro, por exemplo, se apresentam no ciclo de São João e só recebem no Natal. Então, a gente está fazendo essa audiência para confrontar as versões, tanto dos artistas quanto da Prefeitura, e a partir daí fazer uma apuração mais detalhada, com pedidos de informação e outros instrumentos que a gente tem para fiscalizar. Você está precisando de respeito à categoria? Sem dúvida, mas a princípio a gente precisa escutar o que a Prefeitura tem a dizer, ver documentação e tudo mais para saber realmente o que está acontecendo. O que me deixa bastante curiosa é que desde
muito tempo, desde a gestão passada, inclusive, a gente escuta que os artistas não recebem porque não tem documentação regularizada. O que eu não entendo é como é que alguém pode prestar serviço ao poder público sem estar com a documentação regular. Então é isso que a gente vai também questionar aqui e fazer uma mediação entre as versões dos artistas e da Prefeitura. A vereadora Marília Reis presidiu a audiência pública, que contou com a participação dos vereadores Romerinho Jatobá e o Anderson Florencio. O presidente do Sindicato dos Músicos de Pernambuco, Eduardo de Matos, afirmou que alguns artistas ainda esperam receber cachês de 2013. No sindicato, por exemplo, a gente recebe reclamações de pessoas que não receberam cachê de 2013, 2014, 2015. Então, assim, é um problema corriqueiro, um problema que está no dia a dia da gente. E aí a gente vem fazendo as intervenções necessárias junto à Prefeitura, Governo do Estado, né? Quando necessário, apelamos, inclusive, né, para a esfera judiciária, para os órgãos de fiscalização, para que se dê um basta nesse tipo de relação. O que a Prefeitura alega para atrasar? Eles alegam, muitas vezes, problema, né, com os produtores, né, documentação, foto e filmagem, enfim, são diversos, né, os problemas que eles alegam lá. Mas, assim, nunca colocam de forma clara, né, e não mostram para a gente, né, que está fazendo efetivamente esse trabalho de fiscalização, o problema real, né? E aí a gente vem, né, insistindo, batendo nessa tecla para que a coisa, né, flua com mais transparência, com mais, né, sinceridade, né, para que a gente possa resolver caso a caso. Oséias Borba, representante do Sindicato dos Artistas, reconhece que o problema é antigo e começou em gestões anteriores, mas disse que nada vai mudar se não houver um aumento da dotação orçamentária da cultura no Recife. A gente tem que diminuir a questão burocrática e aumentar a verba de fomento à cultura. A Prefeitura ela tem que entender que ela tem que fomentar e não ser uma produtora de eventos. Hoje em dia a Prefeitura ela funciona muito como produtora de eventos. E aí o que é que acontece? Os artistas terminam ficando dependentes das produções da Prefeitura. Estevão Vieira, presidente do Conselho da Ordem dos Músicos do Brasil, afirmou que há maneiras dos músicos se protegerem contra os atrasos dos cachês. Às vezes o próprio músico se coloca nessa situação, porque no momento que ele faz um contrato e ele não homologa esse contrato junto às suas entidades, cai nessa situação. Isso é uma verdade. O próprio músico poderia se defender disso? Com certeza, porque a gente sabe que se você fazer as coisas dentro da lei, a coisa fica muito mais fortalecida. Mas no fato, assim, é lógico que geralmente o músico é preso a alguma empresa, alguma produtora, e ele faz aquele contrato informal, né, que fala, de boca. E aí quando vai se cobrar, geralmente os músicos de rua, que eu chamo de músicos de orquestra itinerante. E aí quando vai cobrar, meu amigo, só Deus sabe quando vai receber. Tem perspectiva que melhore isso? Não, eu acho que o avanço dessas audiências está sendo muito grande. Nós estamos vendo que os gestores estão muito preocupados com essa questão dessa legalidade. Eu acredito que isso vai ser sanado brevemente. Segundo o presidente da Fundação de Cultura do Recife, Diego Rocha, houve avanços no setor da cultura, como a criação do sistema informatizado para inscrição dos artistas nos eventos da Prefeitura e também a adoção de editais para a contratação. Ele disse ainda que o investimento também cresceu com a realização de mais de 3.000 apresentações no Carnaval deste ano, contando com pelo menos 95% de artistas locais, e mais de 1.000 apresentações no São João, com 100% de artistas locais. Quanto ao atraso no pagamento dos cachês, Diego Rocha explicou o porquê a demora ocorre e o que a Prefeitura está fazendo para solucionar o problema. A Prefeitura vai antecipar as contratações artísticas do Carnaval do ano que vem. O Carnaval é logo na primeira semana de fevereiro. Já em 30 de novembro, todos os artistas já vão estar contactados, já está com a grade montada para poder ter contrato assinado. A gente quer que realmente todo mundo só suba no palco com o contrato assinado, proposta assinada, porque isso atrasa o pagamento mais na frente. Além disso, toda a documentação a gente já recebeu, já estamos analisando. E essa montagem da grade também é bom para o artista. Ele vai poder se programar com outras apresentações que ele faz fora do estado ou mais no interior. E isso a gente vai garantir também a agilidade nos pagamentos. Vamos também juntar no mesmo processo mais de uma apresentação do mesmo artista. Em 2015 isso foi uma apresentação por cada contrato. A gente vai poder unificar mais, a gente espera reduzir o número de contratos em 1/3 para poder ganhar mais agilidade. Foi bom essa audiência porque a gente escuta o que cada um tem de demanda. A gente já marcou várias reuniões para poder sanar isso aí. E o São João também está no finalzinho para terminar de pagar.
motivo desse 5%? Por que não pagou? Normalmente tem uma questão de certidões vencidas do próprio produtor e, por incrível que pareça, tem produtores que não trouxeram nota fiscal. Sem nota fiscal a gente não consegue dar o teste e paga. E a gente tem isso aí que vencer para poder terminar de pagar. Ao final da audiência pública, a vereadora Marília Reis anunciou os encaminhamentos. A Fundação de Cultura se propôs a resolver, disse que já está resolvendo o problema de forma que para a pessoa ser contratada passa 2 vezes por análise jurídica da documentação. Então a gente vai acompanhar esse processo, acompanhar se realmente isso está acontecendo, continuar escutando os artistas para ver se realmente os cachês estão sendo pagos em dia, como manda a lei de licitações e os editais. Então a gente está acompanhando, acredito que foi bastante produtiva, foi esclarecedora e vamos continuar nosso trabalho. E os 41 anos do concurso público da Polícia Civil de Carreira foram homenageados na Câmara do Recife. A iniciativa partiu da vereadora Isabela de Roldão. Foi uma lei municipal de 1974 que autorizou a criação da Polícia de Carreira em Pernambuco. E para celebrar este primeiro concurso da categoria, a vereadora Isabela de Roldão propôs uma homenagem na Câmara, com a presença de vários policiais civis. Na tribuna, a parlamentar destacou a coragem do então governador Heraldo Gueiros Leite. Da coragem que foi este homem de assumir de que a partir daquele ano de 1974 a polícia não seria mais indicada, não seria mais nomeada. Imagina o que é a conveniência da gente nomear e imagine o que é a conveniência perigosa da nomeação da polícia. É muito perigoso isso, né? E a gente, nesses 41 anos de independência e ousadia, ainda existe um mérito, que é da polícia. Eu acho que Pernambuco tem que bater no peito e dizer, existe um mérito da Polícia Civil, que antes do próprio Tribunal de Justiça aceitar mulheres juízas, a polícia aceitou mulher na polícia. Isso é ainda mais ousado e corajoso. Isabela de Roldão também ressaltou a presença feminina na Polícia Civil, que hoje representa quase 30% da categoria, e destacou as dificuldades que o sexo feminino ainda enfrenta. A cada momento que a gente ocupa espaços que são, muitas vezes eu digo de forma aspiada, exclusivamente feito para os homens, a gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta. Mas o quanto é preciso enfrentar para poder abrir espaço e para poder as novas gerações chegarem de forma mais tranquila, mais confortável. Certamente as últimas concursadas não sofreram a pressão que sofreram as primeiras concursadas, mas o quanto é preciso que a gente persista para ampliar esses espaços. E eu trago sempre como exemplo que nós, mulheres, votamos há pouco mais de 80 anos e que nós somos delegadas e agentes há pouco mais de 40. É muito pouco. Eu conversava então com a doutora Gleide e perguntava qual é o percentual de mulheres na polícia hoje. Ainda é pequeno no universo, né? Quantas delegadas existem hoje na Polícia Civil? Quantas mulheres agentes? Então, é pequeno, mas é possível. Não é mais proibido, como era a época do concurso em 1974, onde, por exemplo, as mulheres não poderiam ser juízas. E aí a gente fica se perguntando e vendo toda essa dinâmica dessa roda viva que a vida vai nos envolvendo e que é importante que a gente, muitas vezes, pare para fazer uma reflexão. E aí eu me remete sempre, eu, enquanto cidadã, não sou delegada, não sou da polícia, sou cidadã. E aí eu me remeto sempre às dificuldades que as mulheres enfrentam quando chegam nas delegacias para prestar alguma queixa. E a gente fica se perguntando, é um avanço a gente conseguir, por exemplo, a delegacia da mulher. É um avanço. Mas eu digo sempre que as mulheres não lutam por vagões rosa. Elas não querem um vagão, como existe em São Paulo, o vagão rosa, exclusivo para mulheres. Elas querem poder transitar em qualquer espaço com respeito e dignidade. Isso também serve para a gente fazer uma reflexão, como é que é o atendimento a essa mulher vítima. E quando vítima, muitas vezes, de violência sexual, como é feito esse atendimento dentro do serviço público? A gente sabe que a partir do momento que essa mulher chega no hospital para ser atendida por uma violência sexual que ela tenha sofrido,
do porteiro do hospital a quem for fazer o exame, essa mulher já é tida como culpada. A primeira coisa a se perguntar é: o que é que você fez para isso acontecer? E muitas vezes isso é repetido dentro das delegacias, onde essa mulher deveria ser acolhida como vítima. Mas a gente ainda sabe que o machismo está muito impregnado. E que a gente precisa muitas vezes discutir isso para fazer romper um pouco essa coisa muitas vezes tida tão como pacífica e que, infelizmente, foi assim que eu fui educada e é assim que eu vou tratar, e a gente não se dá conta que isso é uma bola que tem que parar. E ela parou tanto que, em 1974, as mulheres puderam ser delegadas. Então, diretor de polícia e integrante da banca examinadora do concurso de 1974, o delegado Roldão Joaquim fez uma retrospectiva do início da Polícia de Carreira em Pernambuco. O ministro Heraldo Gueiros Leite chegava a Pernambuco preocupado com a segurança pública. Até a sanção da Lei 6657, de 7 de janeiro de 1974, a segurança pública era comandada por sargentos e oficiais no interior e na capital por bacharéis em direito. Cada um, militar ou bacharel, pertencia a um político que os indicava como delegado. Não fujo à regra. Eu próprio, que entrei na polícia de carreira, na polícia comissionada, fui indicado ao governador Heraldo Gueiros por Cid Sampaio. Portanto, é de se esperar, primeiro, que Cid jamais pediria indignidade. E eu teria dificuldade de cumprir a indignidade pedida por ele. Mas é preciso que a gente saiba que Heraldo Gueiros tinha essa preocupação de o comando da Polícia Civil não ficasse na mão de pessoas comissionadas. A polícia não podia continuar chefiada por titulares de cargos comissionados, mais precisamente por autoridades no interior e na capital, demissíveis ad nutum. Isto é, ao bel prazer dos políticos que eram atendidos ou não por as autoridades policiais. Heraldo Gueiros, que era um homem bom, escolheu para o comando da segurança pública o tenente-coronel Egmont Bastos Gonçalves e chefe de gabinete o delegado de Polícia Federal Jones Gomes Fontinelli. Ao coronel Egmont e ao doutor Fontinelli entregou Heraldo Gueiros o comando da segurança pública, que não podia, como força permanente que é, ficar na dependência de mudanças dos comandos administrativos, das mutações dos comandos administrativos. A eles, Egmont e Fontinelli, entregou a tarefa de implantar em Pernambuco a Polícia de Carreira. Fontinelli, seguindo a orientação de Egmont e do próprio Heraldo Gueiros, recrutou entre os delegados da capital, nomeados em comissão, aqueles que elaboraram a Lei Orgânica da Segurança Pública, instituíram a Polícia de Carreira e que criaram o quadro de pessoal permanente. Foi então que o doutor Fontinelli me chamou. Eu era delegado de Peixinhos. E Fontinelli, então, nos chamou para elaborar a minuta da Lei 6657, sancionada pelo governador Heraldo Gueiros em 7 de janeiro de 1974. A tarefa era hercúlea. Contava com o apoio do gabinete formado por Maria Leite, que foi para a Secretaria da Fazenda, e Dona Naí Guzmão, que depois foi delegada de polícia, presidente da ADEP, mas não bastava. Convoquei para a grande tarefa o delegado José da Silveira Távora e a perita criminal Jaildes. Távora, cabecinha de ouro, demonstrou dedicação e competência, e Jaildes trazia para a equipe a experiência da polícia científica. Essa equipe foi responsável
pela elaboração da Lei 6657, que criou a Polícia de Carreira, tendo como representante aqui, hoje, nessa comemoração, o vereador Carlos Gueiros, representando o bom Heraldo Gueiros, o verdadeiro autor e iniciador da Polícia de Carreira. Já a delegada Silvia Renata fez um alerta para projetos em tramitação no Congresso Nacional. Existem projetos hoje para que doutora Isabela, doutor Carlos tenham a noção. Há projetos hoje sendo discutidos no Congresso Nacional, em âmbito nacional, que têm a pretensão de voltar nem aos antigos comissariados. Eu conheci os antigos comissariados dos relatos, dos estudos, não pude vivenciá-los, não tinha idade para vivenciá-los. Os comissariados de polícia, onde as soluções eram feitas de forma informais. Existem projetos hoje no Congresso Nacional que pretendem excluir a possibilidade do cidadão de ser conduzido à delegacia e lá ter observado os seus direitos por um delegado de polícia. Existe especificamente um projeto de lei que vai ser discutido aqui em Pernambuco na próxima segunda-feira, no dia 26, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, que propõe que policiais militares possam fazer resolução de conflitos, inclusive que podem dar ensejo a um auto de prisão em flagrante num capô de viatura, sem que nenhum delegado, sem que nenhum advogado, sem que nenhum defensor público, sem que nenhum profissional do direito possa fazer a avaliação desse conflito social. A gente não pode retroceder. A gente tem mudanças, tem que ser sempre para melhorar e não para que a gente retroceda no tempo. E aqui eu peço aos senhores, às senhoras, aos que militam nessa área, aos delegados, aos estudiosos, que reflitam que os processos de mudança eles precisam pensar no aperfeiçoamento, como foi esse de 41 anos atrás, para que daqui a 41 anos o que a gente está fazendo hoje seja homenageado e não seja retirado e preciso esquecer. Existem muitos processos históricos que a gente gostaria de esquecer. Então, que esses que são pensados hoje não fiquem aí para que nos marque como algo que a gente quer esquecer. Mas a gente precisa pensar mudanças que a gente possa, daqui a 41 anos, estar aqui homenageando. Presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco, Francisco Rodrigues, disse que o Estado tem muito a comemorar. Pernambuco é um dos estados, até demorou um pouco, mas é um dos estados em que 100% em que 100% dos delegados são delegados de carreira. Eu, quando entrei aqui, no ano de 98, me recordo bem, já não havia mais nenhum outro cargo semelhante ocupando a vaga de delegado de polícia. Mas na vizinha Paraíba ainda havia. Até 2003, ainda tínhamos policiais militares ocupando o cargo comissionado de delegado de polícia no interior do estado da Paraíba. Isso era uma coisa que até assustava. Eu tinha colegas no interior do estado da Paraíba que eram juízes e promotores, colegas de faculdade que haviam feito concurso para lá e haviam sido nomeados para essas funções. E, certa vez, a gente esteve na cidade de Juripiranga, na Paraíba, e o colega juiz relatou que havia recebido o flagrante de uma quadrilha, que tinha sido presa lá naquela cidade por roubo de carro, e que quem tinha feito o flagrante era um policial militar, que era o comissionado, o delegado de polícia comissionado. E a gente tinha ido lá justamente para tentar trazer essa quadrilha para Recife, porque os carros tinham sido roubados aqui em Recife. E quando eu vi o flagrante, eu não acreditei. Realmente, a peça do flagrante era um completo desastre. Não havia nenhuma capitulação, era somente um simples relato do fato e o encaminhamento à cadeia. Então, a gente tem evoluído muito. A Polícia Civil, hoje, tem profissionais de alto gabarito. Estamos entre as 3 melhores polícias do país em elucidação de crimes, embora ainda com pouco reconhecimento desse valor. Estamos agora lutando para ter esse reconhecimento, para que o cargo de delegado de polícia, que recentemente ingressou para o rol das carreiras jurídicas, tenha
na sua contrapartida, na sua remuneração, o reconhecimento necessário à sua importância, à altura de sua importância, à altura de uma polícia que vem dando exemplos aí de eficiência, de uma polícia capaz de elucidar crimes de difícil solução. Várias delegadas participaram da homenagem e fizeram discursos. Uma das 12 aprovadas no primeiro concurso de 1974, Evanise Veras, citou constrangimentos que as mulheres já enfrentaram na carreira. Já havia um machismozinho, principalmente os agentes nos olhavam assim de lado, algumas colegas fizeram relatos assim de constrangimentos que passaram. Eu, particularmente, nunca tive nada disso, não. Eu me dei bem, graças a Deus. Sabe? Nunca tive problema com policial, nem mesmo assim com detidos que eram levados para a delegacia, com ninguém, com autuados, nunca tive, não. De desrespeito, dessa questão por eu ser mulher, sabe? A gente se impõe também, né? A gente tem que se impor. Mas eu tive colegas que tiveram. E a coisa que eu achei mais chata foi quando um secretário que passou por lá nos chamou, mandou chamar todas as mulheres e nos reuniu no gabinete dele e disse assim: vocês não querem direitos iguais? Pois vão também ter deveres iguais. Vocês agora vão todas para o plantão. Tudo bem, fazer o quê? Fomos para o plantão, né? Eu odiava o plantão. A gente estava conversando, não era Gleide há pouco, ela dizendo que eu também odiava o plantão. Mas passei meu tempo no plantão. Tem que ir para o plantão, vamos para o plantão. E demos conta de tudo direitinho, estamos aí, fomos pioneiras, as meninas estão aí dando show, é o que eu vejo quando participam das entrevistas, está aí Silvana, Silvia também, Gleide, todas elas brilhando, eu acho, minhas colegas muito competentes, brilhantes, corajosas e todas de parabéns. E estou muito satisfeita porque entrei também na polícia, da qual me orgulho bastante. Delegada de Homicídios e Proteção à Pessoa, Gleide Ângelo disse que sempre sonhou com a profissão e ressaltou a necessidade de reconhecimento e de uma polícia melhor. É isso que a gente busca, um reconhecimento pelo que a gente faz pela sociedade, pelo que a gente doa pela sociedade. E digo, é sincero, somos profissionais. Então é isso que eu tenho que passar para vocês, que é uma profissão que é uma escolha. Não é por questão de só o concurso, não. Se não gostar, você não fica, você não aguenta. A pressão é grande, é muito grande. Você lida com dores todo dia, com dor, com problemas. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio para lidar com tudo isso. Então, eu quero aqui agradecer à vereadora por ter reconhecido o nosso trabalho, que começou há 41 anos. É bom, a polícia de mérito. A gente entra por mérito, não é porque é filho de fulano, amigo de fulano, indicação, não, gente. Tem que estudar, eu tenho um objetivo, eu vou correr atrás. E qualquer um chega, não sou eu, Silvana, Chico, qualquer um chega, se for vontade de Deus e se você fizer por onde. Então, agradeço a todos aqui, o chefe, nosso representante, o doutor Luiz André, que nos apoia, nos ajuda muito. E, Isabela, muito obrigado por você ter lembrado da gente, que a gente realmente, a gente é gente. E eu termino sempre dizendo isso. Nós somos gente, nós somos humanos, nós não somos máquinas. E eu nunca quero ser máquina, porque eu sempre digo, no dia que eu perder a emoção, está na hora de eu sair. No dia que eu perder o sentimento, está na hora de eu ir embora. E eu nunca vou perder. Não me envergonho de chorar numa entrevista. Não me envergonho. Nunca vou me envergonhar. Eu sou assim. Eu vou morrer assim, peço a Deus e agradeço. Muito obrigada, Senhor, por ter me feito assim, porque Ele me colocou no lugar que Ele quis. E hoje eu estou aqui para falar da minha gloriosa Polícia Civil. Muito obrigada a todas. Primeira mulher a comandar a Delegacia de Roubos e Furtos, Cleide Lira disse que a sociedade não pode discriminar o sexo feminino. A própria sociedade não pode discriminar a mulher. Mulher não tem sexo. Eu já dormi dentro de canavial, já dormi. Em operações, eu já dormi dentro de canavial. Com agente, com soldado de polícia, nunca me faltaram com respeito. Nunca. Você tem que se impor em qualquer situação. E na situação da mulher, ela tem que ser preservada, ela tem que ser olhada com mais carinho, ela tem que ser olhada com mais cuidado. Porque a própria família, às vezes, ela
a criança já cresce vendo violência dentro do lar. E ela cria-se nessa maldade. O menino vê o pai bater na mãe, chega bêbado, quebrando tudo. O que é que essa criança tem para aprender? Ele vai ser violento amanhã. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a mulher, tem que dar apoio. Eu louvo essa ação. Filho do delegado já falecido, Egmon Bastos Gonçalves, Jorge Emílio disse que também se sente parte dessa história. Nós nos sentimos parte dessa história também. E, por isso, eu quero agradecer, nos sentimos lisonjeados, honrados com esse convite e pela oportunidade de estar aqui, porque agora, dia 19 de outubro, fez um ano que meu pai partiu. Partiu, mas com a noção do dever cumprido em todas as tarefas aonde ele exerceu, todos os cargos que ele ocupou. E a polícia era uma dessas instituições pelas quais ele tinha o maior carinho e dedicou uma parte do seu tempo e da sua competência e da sua qualificação. Subchefe-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Luiz Andrei, falou em ruptura, transformação e evolução da instituição. Não há dúvidas que essa 48 anos atrás é um marco nos 198 anos da Polícia Civil. E, como o doutor Rodon também gosta de falar, eu também gosto de falar, eu estou como subchefe da Polícia Civil, mas sou delegado de Polícia Civil. E antes de ser delegado da Polícia Civil, eu sou policial civil. Que eu costumo dizer que o gênero é policial civil, dos quais a espécie vem o delegado, o comissário, o agente, o escrivão, né, a parte da perícia, e todos sabem aqui que quem labuta na parte da Polícia Civil e quem já labutou sabe a importância de uma equipe, né? Quem já esteve na ponta sabe a importância da equipe, sabe a importância desses profissionais, do agente, do escrivão, não só no trabalho interno da delegacia, mas principalmente na rua, quando você está ali, ali não tem delegado, não tem agente, não tem comissário, ali são pessoas, né, que um está guardando a vida do outro. Então, a gente sabe quem foi delegado de ponta, quem atuou na ponta, e eu falo ponta-rua, sabe, né, da importância da equipe. E aprendendo com o doutor Rodão, mais um pouco ali, né, nesse marco inicial da Polícia de Carreira, iniciou com o concurso, né, para delegado de polícia, e, posteriormente, veio na esteira também o outro time, a outra parte do time, né, os escrivães, os agentes, numa palavra também que eu acho que sintetiza esse marco histórico, que é a profissionalização. Profissionalização essa que nós temos que buscar de forma incessante. A solenidade foi presidida inicialmente pelo vereador Carlos Gueiros, sobrinho do ex-governador Heraldo Gueiros Leite. Tenho o prazer e a honra de ter tido a oportunidade de presidir essa sessão, porque aqui estou, não somente por ter sido convidado, e um convite muito carinhoso e especial da colega vereadora Isabela de Roldão, mas e principalmente porque aqui eu represento a família do governador Heraldo Gueiros, que foi o homem que estabeleceu e criou a polícia de carreira nesse estado. Então, comemorar 41 anos desse concurso que foi feito, né, dos concursados da polícia, dos delegados de carreira, para mim é uma satisfação muito grande, e principalmente por ter tido a oportunidade de presidir essa sessão numa das homenagens mais justas, e que me deu a oportunidade, inclusive, de retornar aos 41 anos atrás e imaginar, não é, aquilo que se passou naquela ocasião em que o meu saudoso e querido tio Heraldo Gueiros e meu padrinho, tendo como secretário de Segurança na época o meu amigo também saudoso, coronel Egmon Bastos Gonçalves, que está aqui representado por um dos seus filhos, o George, e teve a ideia
de fazer essa profissão, essa carreira dos delegados hoje tão comemorada e tão reconhecida por todos os nossos delegados de carreira. Para mim, então, isso é uma grande satisfação, vereadora, pela oportunidade do seu requerimento, da homenagem justa e essa de eu estar aqui presidindo. Agradecer a todas e todos e dizer a vocês da satisfação que eu tenho esta tarde, especialmente pela presença, até o final da presente sessão, do excelentíssimo senhor Carlos Gueiros, que aqui eu faço questão de dizer, representa, além do povo recifense, também a família do então governador Heraldo Gueiros. Obrigada, vereador, pela presença. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o TV Câmara do Recife online pelo site da casa ou no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!